Pessoal, meu convidado de hoje é o Sargento Lago. Além de trabalhar na segurança pública durante anos, ele é jornalista, compositor, escritor, autor de 2 livros e viajou o Brasil inteiro fazendo uma grande pesquisa sobre a corporação, ou seja, como é a polícia militar no país inteiro. Vamos lá! Sargento Lago, que prazer recebê-lo e obrigado por dizer sim ao meu convite a esse bate-papo com Elias Jovem. Quantas Um histórias, né? irresistível, meu brother. Que bom estar aqui com você, Jó. Puxa vida, quantas histórias. Pois é, meu, muitas coisas legais, né? Nós vamos falar sobre isso no decorrer desse bate-papo aqui, o pessoal vai ficar sabendo, mas assim, de antemão, tivemos uma história maravilhosa, né? Com a música, né? Isso que nos uniu, uma coisa doida, a arte, né? Pois é, não, é interessante de tudo isso, Jó. Eu sempre me pego pensando a forma que nós nos conhecemos, né? Porque assim, eu precisava muito conhecer um maestro que tivesse o seu calibre e pensar que eu já conhecia há muito tempo e não sabia disso, cara. Você que descobriu. Pois é, bicho, olha que mundo doido, né? Eu brincava no seu quintal com seus irmãos mais novos, e olha aí, ó, quem iria dizer que ia, né? Para quem não Tornar sabe, mais. eu vou contar essa história. Você já contou algumas vezes, eu vou contar ela hoje porque você me contou isso, né? Lá pelos idos do final dos anos 80, o Jó é uma criança, e eu já um homem formado, policial, trabalhava na rota, inclusive. E aí, pô, chegava em casa de cabeça quente, cansado, depois de um dia de trabalho, né? Cansativo, né? E aí eu chegava, imagina se eu ia olhar quem estava brincando, criança brincando. Eu sou de uma família de 14 irmãos, muitas crianças brincando, e não sabia que uma daquelas crianças que brincavam com os meus irmãos era Elias Jó, ali criança ainda, né? Brincando de carrinho, brincando lá de sei lá do quê, e eu entrava e nem olhava ninguém, né? Os anos se passaram. E um dia eu fui fazer uma gravação na Zona Sul e convidei o Pelezinho para poder produzir uma música, minha música Profissão Coragem, inclusive. E aí o Pelezinho é, convidou alguns músicos e chamou o Jó para fazer o piano, né, Jó? É isso mesmo. Cara, e aí eu, nossa, fiquei pirado, porque o Jó meteu uma bronca lá que eu falei, caraca, que moleque bom, rapaz, eu pensando comigo, né? Mas aí, bom, depois da gravação, ficamos ali naquela resenha, papo daqui, papo dali, o Jó vira pra mim, escuta, mas você é da família dos 14? Eu falei, porra, como que esse cara sabe que eu tenho 14 irmãos? E aí descobri que o Jó era meu amiguinho, quer dizer, amigo dos meus irmãos, né? No caso do Marcos, da Lilian, da parte mais juvenil da família, né? E eu já vi. Quer dizer, eu era moço também, eu tinha 20 e poucos anos naquela época, né? É. E foi assim que a gente se conheceu. Aí de lá para cá ferrou, né, João? Porque aí a gente tá em todas. Eu tive o prazer de ser convidado por você para produzir o disco seguinte, né? Que Exatamente. foi maravilhoso, né? Mas você vê como essas coisas, é esse bate-papo doido que a gente quer falar, né? Porque a arte independe do que você faz ou com o que, sei lá, você convive, mas se ela está na pessoa, em algum momento ela vai desabrochar, o cara vai mexer com ela de alguma maneira. Olha que coisa. Você vem da segurança, né? Vem de uma família musical, a gente sabe disso, mas sua profissão não foi essa, né? Você não foi músico, nem se dedicou no sentido de estudar, se formar nisso. Mas a arte está em você, você compõe, você escreve livros, você é um cara que está aí, né? A arte está em você. Como que se dá essa coisa que você mesmo falou, né? Trabalhava um tempo na rota, que é um trabalho, né? Querendo ou não, é algo muito sério, muito pesado, uma concentração a mil. É outro universo, não é o universo da coisa do artista, de viver no mundo da lua, como dizem, né? Como se dá essa soma? Como isso se encaixa na sua vida, a realidade e a coisa da viagem, que é a arte? Pois é, você já disse, né? Porque eu sou de uma família de músicos, né? E embora músico, meu pai era um músico amador, mas tocava na igreja. Minha família, uma família de evangélicos também, geralmente evangélicos já tem a música, já nasce com a música, então a gente cantava na igreja. E aí, quando eu fui para a Polícia Militar, é, num determinado momento, eu falei: caramba, onde eu posso contribuir com a música na polícia? Porque a polícia tem o seu trabalho que a gente já conhece, que é um trabalho pegado, que não é fácil, né? É um trabalho muito difícil, e lidando com a
as piores coisas, né, da sociedade, com a violência, e isso, quer queira, quer não, te coloca em algum momento com uma sensibilidade menos aflorada, né? E o artista, ele tem essa sensibilidade aflorada, né? E o policial tende a ir inibindo essa sensibilidade. E eu não queria perder isso, até porque, João, logo que eu entrei na polícia, eu conheci um policial, um rapaz que estava fazendo curso comigo, me convidou para ir à casa dele e lá conheci a mãe dele, que era separada de um policial militar. E aí ela falou assim: olha, o meu marido, quando entrou na polícia, quando eu conheci meu marido, ele era maravilhoso, depois ele ficou assim, 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 e nós nos separamos. Então ela virou para mim e falou assim: meu filho, não deixe porque ela tinha gostado muito de mim, eu sempre muito falante e tal, né? Moleque cheio de swing e tal, né? Aí ela pegou e falou assim: meu filho, não deixe que a polícia tire a tua sensibilidade. E eu fiquei muitos anos com aquilo na cabeça, falando: mas como assim? O que ela quis dizer com isso? E na medida que eu fui vendo, né, as mazelas da sociedade, eu fui percebendo que a minha sensibilidade estava indo embora junto com isso, com essas coisas que eu via. E aí eu já estava ficando um cara, já sabe, tanto é que no momento que eu te conheci, você vê, poxa, quem é que não gosta de olhar para uma criança brincando, que é a coisa mais linda que tem é ver uma criança brincando, e você brincava com os meus irmãos, eu nem olhava para os lados, eu queria ir para o meu quarto, e inclusive, isso é interessante citar, inclusive, que naquela casa que eu morava, você lembra disso? Tinha uma edícula no final da casa, eu não morava com os meus 14 irmãos, lá com os 13, eu ficava sozinho na edícula, eu queria ficar isolado de todo mundo, porque é um momento difícil, tal. Aí, quando eu me dei conta disso, eu falei: não, pera um pouquinho, eu não posso também entrar nessa. E aí sim a música entrou nessa parada. Também aí tem duas coisas correndo paralelamente, o Jó. No ano de 93, o rap nacional começou a chegar no Brasil no final da década de 80. E eu trabalhava em Pinheiros, então eu acompanhei todo aquele movimento ali, o Nelson Triunfo dançando lá, o Black Júnior lá no Asa Branca, lá em Pinheiros. Eu trabalhava lá, então, porra, moleque, 20 anos, o que eu queria? Eu queria o som de jovem, então eu tava lá no meio daquela galera, mas não como policial, como plateia. Entendeu? E aí acompanhando tudo aquilo, então, porra, tanto é que eu gosto de rap até hoje, né? E sempre que posso gravo alguma coisinha, embora os rappers me critiquem muito, mas eu gravo e não quero saber, não tô nem aí também. Você grava Mas bem, diga-se de passagem. mas eu gosto muito do rap também. E aí, em 93, quando os Racionais lançaram o Fim de Semana no Parque, e aí começou a chegar o rap com força no Brasil e tal, e tudo. Pô, eles começaram a bater na polícia. E aí eu falei: pô, eu gosto de rap, mas eu não gosto que bate na polícia. Por que eu não gosto? Aí entra, porque eu também nunca fui um cara, um policial cego, que não enxerga que não tem violência policial, que não tem corrupção. Tudo isso existe, a gente sabe que tem. Porém, essa é a diferença. Não na quantidade que eles dizem que tem, não na proporção que eles dizem que tem. Não é verdade? Então eles evidenciam o que é o menor e fica parecendo que é o maior. Aí, por conta disso, foi onde eu resolvi fazer a minha música. Eu entrei e falei: não, então pera um pouquinho, se a linguagem deles é a música para falar mal da minha profissão, eu vou usar a linguagem deles para falar bem. E aí eu comecei fazendo um rap da PM, depois eu fiz a música Somos a Polícia Militar, que é uma música que o Brasil inteiro, no nosso meio lá, conhece, no meio da Polícia Militar conhece. E foi assim que surgiu, cara. Aí, pô, aí eu comecei a conhecer um monte de artistas, um monte de músico, porque esse é o universo que eu gosto, na verdade. Até falei para você, a hora que você me chamou para gravar, falei: ô, Jó, é para falar de música, né, Jó? Porque de polícia eu De prefiro falar. polícia chega, né? Pois é, mas também, como eu sou apaixonado pelo trabalho que eu fiz e pela polícia, e hoje eu sei o quanto a polícia é importante para a sociedade, o trabalho que realiza, os heróis que nós temos na polícia, porque aprendi a amar a polícia, porque quando eu era adolescente eu também não gostava. Uma vez um policial me deu uma blitz, cara. Eu tinha 16, 17 anos. Cara, fiquei no bode com o cara. E aí eu fiquei com aquele ranço, né? Pô, esses caras só isso e aquilo e tal. Aí depois, É quando mais você conhece. adolescente, né? Aí depois, quando você conhece na intimidade, fala: pô, cara, é outra pegada, entendeu? É É, isso. é impressionante, né? E você falando dessa questão, até mesmo da música Somos a Polícia Militar, que é conhecido na corporação e tudo, mas é conhecido nacionalmente, porque você tem um trabalho lindo que você viajou o país inteiro para escrever um livro falando da corporação em cada parte do país, né? Como se deu esse trabalho que tem um lado poético, isso que eu digo. A arte está tão intrínseca em você que você fala sobre um assunto da segurança, que é uma coisa que todo mundo tem, querendo ou não, um pouco seus ranços, sei lá, seus dedos para falar. Você fala de uma maneira poética, né?
Como foi esse universo? Como foi fazer isso, velho? Então, quando eu me aposentei, aí eu fiquei meio, para onde vou, o que vou fazer, quem sou eu, sabe aquele momento de crise de identidade? E aí eu falei assim, cara, eu me dediquei tanto para a polícia que foi um período de entrega total, que eu queria continuar respirando esse universo, eu queria entender por que as pessoas se doavam tanto, sendo uma profissão que você doa tudo de si para receber quase nada para si. Entendeu? Você mais dá do que recebe. Porque o artista não, ele está no palco, ele vai lá e faz aquele baita show, mas termina o show, a plateia corresponde. Aí ele vai lá e recebe o cachê dele, e assim vai, entendeu? O policial não, cara, ele dá aquele baita show e a plateia vai no final. É triste isso. Você tá entendendo? Terrível, né? Não, é bem isso. E na hora de receber o cachê, é uma merreca. Então, cara, é um espetáculo que não é fácil de fazer, você tá entendendo? E aí eu quis entender por que essas pessoas, esses caras se doavam tanto como eu me doei. E aí comecei a viajar ao Brasil. E comecei pelo Nordeste, comecei pela Bahia, Salvador, e fui indo e tal. E fui meio mochileiro, entendeu? No que pese o meu foco ser a polícia, mas eu parava para conversar com um cara que vendia peixe na praia, eu trocava ideia com um cara que estava vendendo as coisas na rua, eu conversava com aquele cara que vende o hippie, né? O borra louco, porque ele não sabia quem eu era, então eu conversava com todo mundo. Também tem uma outra questão também, viu, Jó? Embora eu seja um policial, eu nunca tive preconceito com ninguém. Você está entendendo? Porque o que acontece? Eu até fiz uma música, uma das músicas que eu fiz, eu falo exatamente sobre isso, que o policial não gosta do crime, mas não tem nada contra o criminoso, é o crime que a gente não gosta. Agora, se eu conheço um criminoso não praticando o crime, por que eu vou odiar esse cara? Primeiro passo. Segundo passo, o cara cometeu o crime dele, já está de boa, já pagou. Esse cara está zerado, está quite com a sociedade. Eu sempre falava isso. Você tem um carnê de uma loja, você pagou esse carnê, está zerado. Então, o problema do policial é contra o crime. O criminoso está zerado, está sem novidade, não tem. Agora, o criminoso cometendo crime, aí não, aí ele é o nosso inimigo e nós vamos combater ele, não tem pinote. Aí ele é criminoso e eu sou policial, não tem conversa. Tá entendendo? Esse é o meu papel. Até uma vez o traficante falou: sua cara é prender, a minha fugir, e assim vai e tal. E foi no bate-papo. Então eu Que bom que ele sabia o lugar dele e você o seu, né? Exatamente, né? E aí, no caso, ele estava me contando isso porque ele não conseguiu fugir naturalmente, né? Por isso que ele aquele período que você está esperando ali, né, para confirmar a droga, tá, para constatação, e ele estava trocando aquela ideia que, coitado, não foi a vez dele fugir dessa vez, ela não conseguiu. Mas eu, nessa viagem pelo Brasil, eu conversei com muita gente, mas gente de tudo quanto é jeito. E aí, na hora de escrever o livro, eu faço um livro, não faço um livro para policial, eu faço um livro para qualquer pessoa que tenha interesse em conhecer sobre a polícia. E eu falo na intimidade, no bate-papo, sem essa de usar termos técnicos para afastar o leitor que não seja desse universo para conhecer. E aí, por conta disso, que o livro acabou ficando bem interessante e foi uma experiência maravilhosa, porque pensa você, sair daqui de São Paulo e viajar o Brasil todo durante um ano, do Oiapoque ao Chuí, literalmente, cara. Eu tive na ilha de Marajó, cara, sabe o que é? Dar rolê de búfalo, eu dei rolê em cima do búfalo, eu tenho foto lá e o caramba. Então foi uma experiência maravilhosa, sabe? Foi um negócio bem bacana mesmo. Caramba, você acha que qual lado falou mais alto? O jornalista ou o poeta? Ou as duas coisas andaram juntas? Durante a vida? No livro. Cara, aí juntou tudo um pouquinho, cada hora era um cara, sabe? Porque dependendo do assunto você ia, tem hora que você entra mesmo naquela coisa da inspiração, da poesia, e você manda ver, sabe? Falar com a alma, com o sentimento, entendeu? Então tem hora que eu escrevo, tem coisa no livro que eu escrevi chorando, velho. Só para você ter ideia, entendeu? Porque também tem esse lance, né? De você se envolver sentimentalmente com aquilo tal. Meu, eu vi muita coisa na vida, Jó. Na verdade, para quem não sabe, eu fiz 60 anos, acabei de fazer 60 anos, então já sou um jovem senhor, né? Que entrou na terceira idade. Mas a vida inteira fui muito jovem, na verdade, entendeu? Esse espírito jovem de estar brincando e que gosta de conversar com todo mundo, que fala, enfim, como meu pai dizia, eu tô bom para cavalo. E aliás, não tem como dizer que você tem 60, porque é jovem.
Seu Não, espírito mas é a vida jovem, né? inteira eu fui assim, sabe, cara? E não é que eu faço, não é que eu quero ser jovem porque eu não me liguei, que eu tô. Cara, eu tô com a cara toda cheia de prega aqui. Eu tô velho fisicamente, mas a minha alma é jovem, entendeu? E É, eu gosto desse tipo de coisa. Gosto, de brinca e tal. Aí outro dia, inclusive, lembrando do nosso amigo, eu não vou falar o apelido dele, que é Chupeta de Prata, porque senão ele vai ficar chateado com a gente. Mas eu tenho um amigo que é dono de um estúdio, e um dia eu chegando no estúdio dele, ele pegou e falou assim: Ô, meu irmão, você tem um andar jovial. Agora, toda vez que ele vem, ele fala que eu tenho um andar jovial. Mas é bem isso, essa coisa do swing do moleque. Eu gosto disso, cara. Eu acho que é tem ótimo. momento para tudo, né, cara? Tem a hora de E falar assim, de brincar. eu acho que a arte propicia isso, porque a arte é atemporal, né? Se a gente entrar demais em alguma coisa que a gente esteja fazendo onde exige da gente a racionalidade no sentido de concentração e peso, e aí você realmente se abate, mas a arte, É. ela tem essa concentração, ela tem esse problema, a gente tem um momento de se dedicar tecnicamente, estudar e tudo mais, mas a gente não sei, é uma coisa que existe na gente, a gente tem essa coisa leve, né? A gente anda mais leve, assim, isso é maravilhoso, né? Aliás, no disco que eu produzi, o seu disco, as letras, inclusive, fala com leveza sobre uma realidade muito séria, né? Sobre o crime, muitas vezes, né? Tudo que a gente conversou aqui, da diferença de como enxergam o policial e como o policial realmente é de quem está dentro, né? A visão de quem está dentro. Mas nada disso se torna pesado. Até eu creio que é por causa realmente desse seu lado, né? Artístico, desse lado poeta, desse lado de levar com leveza até o que é mais pesado, né? E uma vez, inclusive, você fez um comentário que eu levo até hoje como um elogio, você dizendo, falou assim, Lago, a tua letra tem verdade, né? Quando eu falo do meu trabalho na polícia, você fala, a tua letra tem verdade. E é isso mesmo, sabe? É a minha verdade dessa visão que eu tenho da polícia, você entendeu? Então, toda vez que eu falei que a polícia é uma instituição séria que trabalha. É porque é verdade isso, eu não estou inventando nada. Você entendeu? É que as pessoas, cada um olha pela ótica que quer olhar, entendeu? Mas eu tenho como provar que a polícia é uma instituição muito legal. Agora, é claro, quem tem experiências negativas com a polícia vai ficar com aquela imagem negativa para sempre. E depois tem uma outra questão também, a polícia, Jó, ela vem para cortar o barato, ela não vem aqui para outra coisa, ela vem para cortar o barato mesmo. O cara, por exemplo, o cara tá namorando numa praça, né? Tá lá na maior afã de evoluir no projeto dele ali, já tá, né? Aí, a hora que ele tá desabotoando os botõezinhos, quem que aparece? A polícia. Esse cara vai ficar amando a polícia? Não, ele fala, meu, demorei 6 meses para desabotoar um botão, a hora que, pô, tava evoluindo, chegou quem? A polícia. E assim por diante, né? O cara que quer cometer crime, assim por diante. É, Mas, de qualquer forma, também quantas pessoas que estavam num momento difícil e naquela hora H apareceu a polícia e salvou, e socorreu, e evitou do assalto, e evitou do infarto, de qualquer outro tipo de problema, né? Porque a polícia militar ela vai aonde os outros órgãos do governo não chegam, né? Então, na periferia, a única presença que você tem do governo lá, às vezes, é a polícia, que faz parto, que atende, que leva para o hospital, que atende aqui, que atende ali. Enfim, a nossa sociedade precisa amadurecer para aprender a conviver com a polícia. É isso. sim. E eu, na minha condição de músico, que é uma coisa que é minha paixão, eu falo assim, pô, eu quero mostrar essa polícia mais leve. Que é a hora que você ouve uma música, a música leva para reflexão também, né, Jó? Aí entra uma outra história também do Pelezinho, né? Quando aquela música que você fez o piano para mim lá, o Profissão Coragem. Pô, eu fiz ela numa pegada de partido alto, né? E quando cantei pro Pelezinho, eu fiz tac, 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 aí tô cantando lá, né? A música para ele, ele falou, pô, o samba é bom. Agora, se você gravar assim, ninguém vai prestar atenção na preciosidade que é a letra. As pessoas têm que. Aí eu falei, caramba, é verdade. Aí ele fez ela mais melodiosa e é uma das músicas mais bonitas que eu tenho. Eu amo essa música, Profissão Coragem. E aí tem o lance do. Eu já falei isso para você 500 vezes, eu sempre gosto de falar, porque realmente é o que me faz gostar cada vez mais de você. Foi o meu primeiro contato com você, foi aquela nota que você deu lá na música. E eu falo, puta, cara, como que esse cara ele colocou uma parada ali que é tudo que eu quero dizer na música numa nota? Porra, eu falei isso para você já um monte de vezes, né? Falou, Sua falou. sensibilidade, essa coisa de. Aí toda vez que eu ouço o professor Coragem, não tem como eu não ouvir aquela nota que eu falo, caramba, velho. Mas E é a isso gente aí. tem
A gente tem essa sensibilidade exacerbada que às vezes até a gente quase vira a mulher no casamento, né? Chorão. É verdade, não. E o que eu acho legal também em você, Jó, porque o que acontece? Você é um cara estudioso, você estuda pra caramba, eu sempre vi você estudando muito, e você é multi-instrumentista. Então, quer dizer, você entende o sentimento de cada instrumento. Então, quando você arranja, você não arranja simplesmente para um instrumento que você não conhece. Não, você está arranjando para um instrumento que você conhece. Se é guitarra, se é cavaquinho, se é violão, aí, porra, por isso sabe, que as coisas se encaixam tão perfeitamente e fica. Eu vou falar para você um negócio. Eu ouço aquele CD que você produziu para mim uma par de vezes e eu falo assim, caramba, cara, cada dia que eu ouço mais eu gosto dele. Até hoje, já tem 10 anos esse disco, né? E tá lindo aquele disco, né? E fiquei muito feliz que ele tá no Spotify, né? Tá lá. Eu pirei, eu baixei, ouço que nem um doido, porque é por causa da letra, por causa da maneira como você fala de um assunto tão sério, tão poeticamente, fica leve, né? Agora, você não rodou só o Brasil fazendo isso, você também teve em outros países fazendo esse livro sobre a corporação, né? Sobre como é a polícia em alguns determinados locais. O livro de outros países eu ainda não lancei, ainda estou preparando o material, tudo mais, mas eu estive em 34 países. Mas a minha grande aventura, cara, nessa viagem pelos 34 países, que aí é uma coisa que eu queria muito fazer, né? Porque eu fui um jovem sonhador, como todo jovem é. E quando eu tinha 18, 20 anos, porra, tinha só sonho, como tem até hoje, mas não tinha dinheiro como não tenho até hoje. Mas hoje está melhor, graças a Deus. Não, graças a Deus, mas não naquele momento dos 18 anos, eu não podia fazer o que eu queria, que era viajar, né? Colocar uma mochila, por exemplo, eu tive muitos amigos que com 18 anos viajaram vários países, moraram um tempo na Inglaterra e tal, na Irlanda. Puta, que legal, imagina. Eu conhecia a Vila Formosa, né? Que era o meu bairro na época tal, e nada mais além disso. E aí, quando eu me aposento e fiz essa viagem pelo Brasil, né, meio mochilando, eu falei, caramba, eu gostei disso. Gostei disso. Meu lado aventureiro falou muito mais alto. O que eu fiz? Viajei 2010, 2011 pelo Brasil, voltei, comecei a escrever o livro, aí eu dei uma pausa no livro em 2012, em setembro, dia 1º de setembro de 2012, me programei, comprei mochila, não comprei mochila, comprei um saco de dormir, comprei luva, comprei umas paradas todas e programei uma viagem de São Paulo ao México de ônibus. De ônibus. Você acredita nisso? Fiquei 3 meses viajando de São Paulo ao México de ônibus. Foi uma aventura maravilhosa, meu irmão. Você não tem noção. Saí daqui, fui para o Paraguai, do Paraguai para o Uruguai, do Uruguai para a Argentina, e fui indo. Chile, aí fui lá no deserto de Atacama, conhecendo pessoas de tudo quanto é jeito, do deserto de Atacama, fui para Oruro, na Bolívia, fui para La Paz, de La Paz fui para Machu Picchu, olha isso, malandro. Coisa que todo mundo gostaria de conhecer. Cara, foi uma experiência, meu irmão. Foi uma experiência. Aí fui Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador, Belize. Eu nem sabia que existia Belize, meu irmão. Fui descobrir lá na hora de passar para o México e passar primeiro antes por Belize. Entendeu? E, cara, foi uma aventura maravilhosa. Foram 3 meses que, assim, claro, eu tinha um olhar no trabalho da polícia, mas, cara, não tem jeito. O seu olhar está em tudo, né? É tudo novo, tudo diferente, conversando com todo mundo, falando com um monte de gente, conhecendo gente do mundo inteiro. Sabe, foi uma experiência maravilhosa. Jó, olha, essas viagens, elas me mudaram muito a forma de ver a vida, inclusive. Sabe? Muita coisa. Eu sempre fui um cara que gosta assim, de filosofar coisas banais, sabe? Eu sempre fui assim, né? Aqueles papos nossos de parar, sentar e falar um monte de coisa. Eu sempre fui assim. Mas a viagem, cara, eu comecei a entender, eu falei, caramba, como a vida é muito louca, né, cara? Às vezes a gente fica pirando aí por coisas tão insignificantes, né? Quando você começa a prestar atenção, o significado da vida é muito maior do que, às vezes, as coisas que a gente fica perdendo tempo. Enfim, aí eu falei assim, não, hoje, cara, depois que eu voltei dessa viagem, eu fico querendo otimizar meu tempo, sabe? Eu já não me permito jogar meu tempo fora, porque o tempo é precioso, precioso. E tem tanta coisa legal que a gente pode fazer para a humanidade, Jó. É engraçado isso que eu fiz 60 anos, mas ainda quero mudar o mundo como queria com 18 anos, sabe? Que o jovem quer mudar o mundo com 18 anos. Eu ainda sinto essa vontade, cara.
Eu não sei de que forma que eu posso mudar o mundo, mas eu posso mudar o mundo de alguém, pelo menos, né? Outro dia eu publiquei fiz uma postagem, eu faço um vídeo de apenas 1 minuto, de vários temas, e um tema era, acho que talvez sobre o alcoolismo, e algumas pessoas com problema de alcoolismo, inclusive de drogas, começaram a me procurar. E aí eu comecei, embora eu não tivesse para onde encaminhá-los, eu comecei a dar atenção para essas pessoas. Aí um cara falou assim, olha, é meu primo que está com problema, depois ele acabou confidando, não, sou eu mesmo, tal, porque ele ficou meio assim, policial, né? Aí, cara, eu acabei, sabe, aconselhando o cara e tal, e me apareceram mais pessoas. Então, o que eu posso fazer para ajudar as pessoas, eu tenho que fazer. Sabe, eu não posso ficar protelando, passando para os outros, fingindo que não estou vendo. Eu vou fazer a minha parte, meu irmão, consertar o mundo. Claro, talvez eu não tenha essa oportunidade. Quem dera tivesse, mas não vou ter. Mas quero ajudar, pelo menos quem estiver perto de mim. Eu acho que esse que é o papel da gente, sabe, Jó? O que nós pudermos fazer, tem que fazer, né? E Deus capacita. Por exemplo, Jó, aí entra na tua parte. Você é um cara que se capacitou tanto, né, na sua área musical, ao ponto de tocar vários instrumentos. Claro, você tem dom, mas você tem inspiração, mas tem muita transpiração, que as pessoas falam, é claro, pô, o cara nasceu com dom. Dom, meu irmão, até um determinado momento. Depois é transpiração. Você fica no piano aí dia e noite, porque você precisa estar treinando. Sabe, eu sei disso, porque eu já vi você estudando e vi outros músicos estudando. Tem cara que fica 10 horas por dia treinando, sabe? O cara pensa que você é bom porque você já nasceu com isso. Não, meu irmão, você teve o dom, mas teve a transpiração, você está trabalhando em cima disso. E em cima desse talento que Deus te deu, claro que Deus também está esperando de você uma dedicação maior para você fazer mais coisas pelas pessoas. Você entendeu? Sim. Então, quando você faz o seu trabalho, ainda que você seja remunerado, e é justo que seja remunerado naturalmente pelo seu trabalho, mas quando você faz ele com amor, você está distribuindo bênção na vida das pessoas. E isso é incrível, velho. Isso é incrível. Pô, sabe? Até o policial que prende, ele está fazendo bem para a humanidade, até para aquele cara que está sendo preso. Porque se um policial cara que cometeu um crime com 18 anos, entendeu? O cara tem tempo de se recuperar e levar uma vida digna do que ficar a vida inteira andando de maneira torta por aí e ser uma pessoa... Poxa. É igual a repreensão de pai e mãe, né? Quando a gente é pequeno, a gente fica revoltado, mas é necessário aqueles tabefes que a gente toma. Super necessário. Aliás, falar em tabefe, poxa, tem alguém que... Você conheceu meu pai, né? Meu pai tinha 1,5 m, né? Um velhinho pequenininho. Quer dizer, mas o que meu pai me deu de cambal, você não tem noção, porque eu sempre fui ousado e muito moleque. Eu gostava de jogar bola e meu pai não deixava jogar bola, entendeu? Porque nós somos de uma família evangélica, naquele tempo era pecado jogar bola. Hoje não é mais, mas naquele tempo era. E o meu pai, coitado, ele foi formado dentro dessa orientação, ele achava que não podia jogar bola. E toda vez que eu jogava, eu apanhava pra caramba, mas no dia seguinte ia lá e jogava a bola de novo, entendeu? Porque tinha essa ousadia. Mas é claro que a disciplina que meu pai me deu, valeu, cara, sabe? Valeu. Muita coisa eu me comporto dentro dessa educação. Sem dúvida nenhuma. Pegando esse gancho que tem a ver com religião, até para mim, porque a gente vem da mesma, né? Família evangélica, a mesma coisa. E vivi isso também que você está dizendo. Naquela época era pecado, hoje não. Né? São costumes que viraram regras, que a regra atrapalhou e tudo bem, cada um levantou sua bandeira naquele momento. Mas uma coisa muito louco, porque, por exemplo, tanto você quanto eu, a gente cresceu nesse ambiente tradicional de proibições e tudo mais. Como foi encontrar no externo a vocação para isso? Porque não tem como mexer com poesia ouvindo apenas uma vertente, né? Para se tocar bem ou para se compor bem, você ouve várias vertentes, e as vertentes supostamente proibidas. Como foi isso para você? Porque naquele momento você falou uma coisa incrível, né? Porque você também sofreu isso na pele. Porque naquele momento a gente não podia ouvir a chamada música secular, né? Nós poderíamos ouvir as músicas sacras, né? E diga-se passagem, lindas canções sacras que eu amo até hoje. Sim. Porém, quando você quer ter intimidade, eu lembro uma vez, inclusive, olha só que coisa interessante, eu vou relatar uma experiência que eu tive nos anos 80, o Grupo Elo, o famoso Grupo Elo no Brasil inteiro, e eu falava, nossa, os hinos do Grupo Elo maravilhoso, aqueles caras eram demais, né? Não, Paulo César está aí até hoje, né? O Jair faleceu. Aí eu fui lá no estúdio do Guidon,
onde o Grupo Elo, que era o estúdio, era o estúdio do Grupo Elo. Quando eu cheguei lá, eu olhei, tinha disco do Caetano Veloso, da Gal Costa, do não sei do que. Eu falei, caramba, esses caras são crentes, ficam ouvindo música do mundo, eu, né, na minha inocência, lá nos meus 19 anos, né? Só que tem um detalhe, meu irmão. O som que aqueles caras tiravam naquela época era o som que eles precisavam colocar também para aprimorar. E a música evangélica, que hoje é dita música gospel, ela foi evoluindo ao longo dos anos. Por quê? Porque você vai ouvindo aqui, vai aprimorando ali e tal. E eu, por exemplo, gosto muito de samba. Então, no que pese estar dentro da igreja, mas eu gostava de samba. E aí fui aprender a tocar cavaquinho e tal, e ouvindo samba. Só que o samba, para nós, é um negócio sério. Por quê? Porque o samba tem muita música afro. E aí, cara, pensa, eu tocando lá e a música falava de uma parada que não era, eu parava de cantar, entendeu? A hora que chegava a parte que falava do negócio que não, eu deixava o povo cantar, mas ficava ali. Meu irmão, é complicado demais. É complicado. É complicado, né? Porque você gosta do ritmo, não tem afinidade com a letra, pô, você não tem obrigação de ter afinidade com a letra, cada um no que crê, entendeu? Aí hoje, por exemplo, aquela música Entra na Minha Casa virou sucesso com o sambista. Entra na minha vida, tal, e foi, né? Mas era um conflito muito grande. Hoje eu entendo que nós fazemos essa consulta musicalmente é legal. Por quê? Porque você ouve a parada lá e fala assim, olha, pô, eu queria colocar esse tipo de som na minha música. Mas foi uma música que você ouviu no disco secular, entendeu? Sim. Aonde uma vez a gente estava para entrar, para fazer uma apresentação com a orquestra, com o Ademar de Campos, e ele virou e falou assim, cara, Deus é música, não importa, porque em Gênesis você vê lá, que faça luz, que haja não sei o quê, ele não falou em nenhum momento que haja música, a música já existia, já é ele, né? Então não tem começo, ela é eterna, ela tá aí. Eu dei risada naquilo e falei, você tem razão, porque realmente é algo que é tão além, porque o que pra gente, que é uma questão cultural, o que pra gente, que é uma descendência musical afro, parece não ter a ver com segmento religioso XYZ, mas com outro, não tem nada a ver, porque lá é o mesmo louvor que a gente faz, porque é uma música deles, entendeu? Ah, vamos louvar a Deus com aquela música, né? A gente fica pondo rótulos onde a música não tem. A música não tem rótulo, entendeu? A arte não tem, né? Então, a gente, depois de mais idade, depois que vê que isso daí, né, foi ignorância e tal, a gente dá risada. Alguns viveram aquilo ferrenhamente, a gente nem tanto, porque graças a Deus a gente não viveu tão radicalmente, que senão a arte não estava nas nossas vidas, né? Precisa ser libertos para isso. E hoje, né, Jó, como que mudou a música evangélica de lá para cá, né? Hoje tem música gospel que eu particularmente não me identifico com elas, entendeu? Tem música que eu não me identifico, que eu ouço, pô, não rola, não sinto, eu gosto de outro tipo de música, sabe? Mas, enfim, teve essa... Por outro lado, Jó, o que acontece? No meu caso, né, que sou mais veterano, que peguei a igreja, a Assembleia de Deus dos anos 60 e tantos, né, no final dos anos 60 e no início dos anos 70, era outra Assembleia de Deus diferente da de hoje. Então, eu ainda tenho essa coisa, só que de um pouquinho mais de preconceito. Agora, você pega a música de hoje, ela comunica com o jovem atual. Então, não é importante que a mensagem chegue, então a gente também tem que pensar nisso. E depois entra numa outra questão, cara, que assim, nós, já mudando o tema, né, falando de religião, né, nós fomos criados com um Deus muito opressor, e Deus tem muito mais amor para dar do que aquele que apresentaram para a gente, entendeu? Então, assim, é claro que a gente não pode esquecer que Deus é justiça, que Deus ama as coisas corretas e tudo mais, mas a gente também não pode querer fazer julgamentos no lugar de Deus, porque nós não temos o amor de Deus na dimensão dele. Tá entendendo? Então, assim, a gente tem que só tomar cuidado para não entrar nas heresias da vida aí, não deturpar todo o negócio, mas também não ter esse julgamento excessivo, porque, como eu te disse, o meu pai, que me proibia de jogar futebol por ser um pastor da Assembleia de Deus, quando ele estava velhinho, no final da vida, acho que, se eu não me engano, eu conto isso no meu livro, inclusive, no Papa Mike, né, que é o nome do livro, Papa Mike, a realidade do policial militar, que está nas lojas americanas, na Amazon, enfim, quem tiver interesse, tá disponível aí na internet.
o meu pai, no final da vida, ele já velhinho, eu tirava ele para tomar sol e ele ficava em pé, se escorando na parede, naquela casa mesmo que você frequentou, porque meu pai faleceu quando morava naquela casa ali onde você frequentava ali na Zona Norte. E aí eu comecei a chutar uma bola com ele. Olha que coisa interessante, cara. Olha que parece uma cena de filme. Eu não sei porquê, mas eu precisava daquilo. Eu comecei a chutar uma bola, aí ele encostado na parede, assim, ele devolvia, errava a bola às vezes, mas quando acertava, chutava de volta, tal. Aí depois que ele deu esses chutes na bola, foram uns 2, 3 chutes no máximo, eu coloquei ele na cadeira para tomar um sol, eu sentei na frente dele e comecei a chorar, velho. Mas chorei igual criança, porque aquilo para mim era muito significativo, porque meu pai me bateu a vida inteira me proibindo de jogar bola, e meu pai deu 3 chutes na bola comigo. Aí eu chorei, chorei, chorei. Aí a minha mãe saiu, né? Tava lá para dentro, saiu, falou assim: ô Zezinho, o que você que falou para ele, né? Porque minha mãe pensou que meu pai tivesse falado alguma coisa que estivesse me fazendo chorar, né? Aí meu pai já não falava muito. Meu pai sempre foi de falar pouco também, mas nessa época ele falava menos ainda. Ele só fez assim, tipo, não falei nada, e eu soluçando, por quê? Porque meu pai tinha trocado 3 chutes na bola comigo, cara. Sabe? Foi tipo assim, e ele, na minha cabeça, ele estava me pedindo perdão por ter me batido por causa daquilo, sabe? Que loucura, cara. É assim, foi isso. Exatamente, porque vai mudando, né? A gente vê a evolução das coisas, os Pois costumes é. que viram regras e vira como doutrina que não tem embasamento nenhum, essas coisas, né? Cara. Então, todas essas coisas, elas fazem a gente refletir, sabe? É claro, volto a repetir, tem muita coisa que eu vejo hoje no universo evangélico que eu, particularmente, não aprovo, mas não aprovo porque não gosto, não me agrada, mas eu fico muito na minha, e não é só no meio evangélico, nas outras religiões eu fico muito na minha, porque eu não tenho a visão de Deus para poder fazer, cada um dá conta de si, entendeu? Eu creio, eu fico na minha. Se eu puder, se eu achar que está muito diferente do que eu aprendi e a pessoa me pedir a opinião, eu falo, entendeu? Mas eu não sou daqueles que ficam aí querendo incomodar. Pô, cara, você é crente, usa barba, pô, você se diz gospel e toma vinho e tal. Eu fico cada um na sua e a amizade continua, entendeu? Eu acho Sem que é o dúvida, sem caminho. dúvida. Ainda mais que a gente tem essa alma artística, a gente tem essa compreensão do todo, né? E a gente não fica julgando, graças a Deus, a gente não tem muito isso, porque a gente aprende com tantas vertentes que é isso que é positivo para a gente, né? E aí Mas eu. aí você fez aquela música para mim lá eu fiz uma música, eu fiz vários ritmos, né, no meu disco, que você fez um gospel lá para mim, eu não lembro qual foi a música, mas pô, ficou lindo demais aquilo, né, cara? Que você até falou, vou fazer igual o Gênesis, né? Era a banda, era Gênesis, não era? Você falou que ia fazer um. Você lembrou a gente não olhou para trás e não Eu ainda falei para você que tinha uma pegada de logos. Lembra? logos, é isso Grupo mesmo. Logos. Uma coisa Isso. meio É, abertura de voz de igreja, mas a letra não tem a ver, né? Mas foi. aquilo E aquela ficou. música ficou dolorida, aquela soma de arranjo com a letra Pois. ficou bem Então, reflexiva mesmo. e aí, então, aí volta, né, Jó? Eu falando por que gosto do seu trabalho cada vez mais, porque o que acontece? Você tem essa raiz gospel, você toca com sambista, você toca com roqueiro, você toca com jazz, você faz tudo, cara. Aí, pô, você entende a linguagem. A hora que eu falei, essa no gospel, aí, pô, você mandou, eu falei, caramba, velho, era tudo que eu queria, aquelas vozes, pô, cara, que show. Não, E foi olha que é bem diferente, né? Dela pro Rotatatá, que é um heavy metal pesado. exatamente, a outra já é mais pauleira, né, cara? Olha que coisa, né? Ah, mas é isso, a gente Um só tem a dia, agradecer. ó, um dia, Hã? quando eu tiver condições, você vai produzir outro disco meu, tá, João? Porra, aqui não é. Pô, eu estou à disposição. Tô à Eu sei que disposição. quem não está à disposição é meu bolso. Que Mas nada, a gente é amigo, se pô. Deus permitir, eu volto a fazer o disco. Até porque hoje não estão fazendo mais disco, né, João? Agora é só single, né? Às vezes 4 músicas ou single mesmo e sobe, né? E está sendo mais vantajoso, não no sentido de questão de financeiro, mas de questão de projeção de conhecimento. Hoje em dia é muito difícil quem queira baixar um disco inteiro. Eu ainda sou arcaico no Spotify, baixo um disco inteiro. Minha filha dá risada e fala, pô, mas eu tenho não sei quantas mil músicas, não disco. Eu baixo o disco, mas o povo vai consumindo, vai entendendo, vai, entendeu? É bem diferente hoje.
mudou o mercado também, né? O negócio agora tá bem nessa pegada. O cara faz uma música, só apresenta, põe na internet, ficou legal, tal, começa a fazer show, não sei o quê. Muda. Mas eu gosto dessa coisa também, de fazer uma musiquinha lá, faz, tal, não sei o quê. Meu, é o tempo todo. Quem quiser, eu tenho um violãozinho aqui que eu toco, a corda tá quebrada, eu toco sem corda, tá com uma corda quebrada e entrou na quarentena, não achei onde comprar, agora eu fico tocando violão sem corda, tem um cavaquinho que a mulher fica reclamando porque eu queria tanto cavaquinho, agora não sai do case. Mas assim, eu vou. Tem época, é assim, tem época que eu tô para escrever, eu quero escrever artigo, aí vou, sento, blá, blá, fico dias escrevendo. Blá. Ah, não, tem época que eu, não, agora eu tô para música, aí fico fazendo música, toda hora eu tô fazendo música, toda hora eu quero compor alguma coisa e tô deixando, sabe? Eu sou de época, tem época que eu tô na época dos vídeos, das produções audiovisuais e tal, que também é uma coisa que eu gosto muito. Então eu vou me distraindo com essas coisas todas. E o mais louco é isso, né? A arte está em tudo isso aí, né? Você vê como ela está presente na sua vida, hein? Não, cara, eu não sei como que as pessoas vivem sem arte, né, cara? Não tem como viver sem arte, né? Né? E, pô, é o tempo todo. Eu tô sempre ouvindo música, eu tô sempre ligado. É o que me move, é o que me move literalmente, entendeu? Gosto Cara, demais. que coisa boa. Lago, eu não tenho palavras para agradecer mais uma vez você ter aceitado o convite e ter batido esse papo comigo. Eu espero ter esse bate-papo mais vezes com você e a gente vai fazer essas músicas aí, hein? Vou dizer, ô, Jó, eu que agradeço, brother. Eu que agradeço. Você sabe que eu sou teu fã, né? Eu acho você bonito, né? Olha só, eu até falo, esse é bonito, é estiloso, esse cabelo maravilhoso. Quando era mais jovem, eu tinha um cabelo todo doidão, tal, assim, bacana, eu gostava, né? E aí entrei na polícia, nunca mais pude usar o cabelo assim. Aí quando eu me aposentei, cara, tem umas fotos com cabelão, com barba e o caramba, fiquei bem diferente. Agora voltei a nova forma. Mas é isso, a gente tem uma amizade bacana, né? A gente sempre se relacionou muito bem, a admiração nossa é mútua, né? O respeito e a admiração, porque toda boa amizade ela tem que ser regada com muito respeito, e quando a gente se respeita, as coisas funcionam, né? E é legal isso, eu sempre respeitei muito você, embora a nossa diferença de idade, mas sempre foi uma relação muito boa. O nosso amigo Marcelo também, que a gente sempre brinca com ele lá do estúdio, que é um brother nosso maravilhoso, Marcelo Matos, que no estúdio NES Brasil, que a gente está sempre junto também. Então, para mim é sempre uma satisfação muito grande, viu, Jorge? Sempre muito bom estar com você. O que você precisar, meu brother. Precisou de alguma coisa, é só me chamar que nós estamos juntos. Tá bom? Obrigado mesmo, meu sargento. Ele Um abraço. abraço. Tudo de bom para você.